Beleza. Então, gente, bom dia a todos e todas, né? Essa semana, para começar, né, vou reforçar aqui a questão da produção textual de vocês, que eu dei o prazo até semana que vem, né, até o dia 25, mas quem conseguir aí já ir produzindo, já ir mandando, pode mandar, tá? Não precisa mandar em cima da hora. E a leitura, né, do livro, que é muito importante, e reforçando, porque tem gente de outra turma aí que não sabia ainda que o arquivo estava lá no SIGA, né? O PDF está lá no SIGA, nos arquivos da semana 2, conforme eu já falei, tá? Então, se algum, né, às vezes no grupo alguém coloca, onde é que está o arquivo, onde é que eu acho isso, tá lá no SIGA, tá? Outra coisa que eu quero alertar para vocês, eu já estou corrigindo de uma turma, porque naquela semana do feriado, como eles têm aula na quarta, eu acabei colocando essa atividade da produção para eles naquela semana do feriado, porque na carga horária deles, eles teriam aula no início da semana. Então, eles já estão me entregando o prazo deles, dessa turma, é para hoje. Então, já estou corrigindo alguns e já detectei algumas cópias. Então, cópias de trechos, de resenha na internet. Então, assim, tem uma coisa muito importante que se chama paráfrase, né? O que é a paráfrase? É você dizer de outro jeito a mesma coisa, né? Então, a pessoa nem faz uma paráfrase, a pessoa copia. Então, não tem como eu, né, não identificar, porque, assim, professor com mínimo de experiência, ele consegue identificar quando o texto é do aluno, quando não é. Então, fica aí a dica, né, não tem problema nenhum você pesquisar, você ler, você vai ler outras resenhas, você vai, né, tem 599 na internet, né, não tem problema, mas, né, você reformula o discurso e traz para o seu discurso, é a sua voz que eu quero ouvir no texto, tá? Então, é isso, tá? Às vezes, assim, às vezes não é nem por maldade da pessoa, porque, assim, não é o texto todo copiado, alguns trechinhos, e aí eu fui identificando, dá para ver que não é da pessoa, tá? Então, é isso. Beleza? Se alguém tem alguma dúvida com relação a isso, a essa atividade, pode perguntar também, tá? E pode colocar no chat que eu respondo depois, eu respondo agora, tanto faz. E aí, como eu disse antes, né, algumas pessoas estavam chegando, no iniciozinho de julho, eu faço uma revisãozinha para vocês da parte de literatura do PISM, que não é a literatura que vocês viram o ano passado, né? O PISM, ele faz essa troca aí, essa jogadinha aí, que até hoje eu não entendo por quê. Mas, enfim, eu vou trazer para vocês aqui agora, né, vou explicar um pouco mais detalhadamente o tópico dessa semana, que é literatura. E tem relação também com, né, a gente pode relacionar um pouco com a própria leitura do Don Quixote, com né, o contexto histórico e cultural de todo aquele, né, final de Idade Média, início de um renascimento, né, na Europa. Então, a gente vai estabelecendo essas relações. E a gente vai perceber que estabelecer relações é muito importante. Por quê? Isso ajuda, né, essas informações todos esses estudos que a gente vai fazendo de literatura, eles vão formando em nós um determinado repertório, um determinado conhecimento de mundo, né, que nos permite
interpretar melhor os textos e escrever melhor os nossos textos. Então, é muito importante propaganda do estudo da literatura, porque vocês vão ver lá na frente que é muito importante, sim, né? Ela traz esse repertório, essa bagagem que nos ajuda muito lá na frente, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui o material que eu preparei para explicar para vocês, né, um pouco mais detalhadamente, além do material que eu disponibilizei no SIGA, um pouco mais detalhadamente, o que vem a ser esse humanismo, né, nesse final de Idade Média. Então, nós temos nós vimos que o primeiro período da literatura que é descrito, né, é o período do trovadorismo, que é a primeira época dessa era medieval, que começa ali no século XII, onde se tem os primeiros registros escritos, né, a partir dos cancioneiros, que são aqueles conjuntos de cantigas que, né, foram reunidas por estudiosos da época, né? Então, as cantigas são, assim, as principais manifestações desse trovadorismo no período medieval. E a gente não pode esquecer, né, que todo o período medieval foi dominado por um pensamento teocêntrico, ou seja, a perspectiva de Deus no centro de tudo, ou seja, Deus era usado como uma força, né, como argumento para todas as ações que eram praticadas nesse período medieval, inclusive as atrocidades, né, as invasões, os assassinatos, né, todas as guerras, todas as disputas que foram travadas nesse período medieval foram feitas, foram praticadas em nome de Deus, né? Deus, coitado, né, era colocado como argumento para tudo. Então, a gente não pode esquecer disso, né, como princípio desse período. Por quê? Porque a gente depois vai relacionar, né, a literatura sempre, ela vai trazer essas retomadas. A história, ela não é linear. Vocês, né, apesar de, né, os estudos de história, do conteúdo história, ele tentar trazer, né, uma descrição cronológica dos fatos, a gente percebe, quando a gente estuda história, que a história ela não é linear. A história ela está sempre trazendo, né, remissões, fazendo remissões, trazendo, né, retomando alguns fatos e algumas características de outros tempos passados, né? Então, é um ir e vir constante a história. E porque a literatura, ela é esse reflexo da história, do contexto, né? Ela é assim também. Então, está sempre retomando alguns princípios, alguns valores de períodos anteriores, tá? E o trovadorismo é um período que vai estar sempre sendo retomado, beleza? Então, a gente tem essas características aí, né, dos séculos XII ao século XIV, essas formas de composição na poesia, na prosa e no teatro. Então, as cantigas na poesia, né? Na prosa, nós temos as novelas de cavalaria, nós temos as hagiografias, que são as histórias, os registros das histórias dos santos, os cronicões, que são registros históricos, tá? Mas os registros históricos muito subjetivos, muito produzidos, né, a partir da visão de uma determinada classe social, a partir da visão da nobreza, né, a partir da visão da coroa, não é? Então, é uma história muito, muito subjetiva, tá? E os nobiliários, que são os registros da genealogia dessa classe social dominante, que é a nobreza, tá? Então, pessoas do povão não vão aparecer nos nobiliários, tá certo?
Então, é a aristocracia, é a nobreza que aparece nesses registros, beleza? E o teatro é sempre um teatro de cunho religioso, né? Os mistérios, os milagres dos santos, as moralidades, sempre no sentido, né, do entretenimento da corte, mas trazendo esse princípio, né, de correção do homem a partir dos princípios morais e religiosos, tá? Dentro da doutrina da Igreja Católica que predominava nesse período. Então, precisa ficar claro isso. Bom, então a gente tem todo um período, né, bastante tempo, em que isso predomina. A partir do finalzinho do século XIV, então a gente está falando, quando a gente está falando dessa literatura, gente, a gente chegando aqui, bom dia, Thales. Então, quando a gente está falando dessa literatura, a gente está falando da literatura em Portugal, tá? A literatura portuguesa, porque é a que influencia a nossa. Então, o humanismo, a partir do século XV, ele surge a partir de um determinado contexto histórico. Por quê? Né? Com a expulsão dos bárbaros do território português, a partir do século XIV, a gente tem Portugal que começa a se formar como uma nação independente, como uma nação que tem a sua própria língua, porque aí o galego vai se separando do português, tá? Então a gente tem uma língua própria, que é o português, que vai surgindo, tá, gente? Esse desenho de uma língua, não é? Essa evolução de uma língua, ela é muito lenta, ela é aos poucos. Então, essa língua própria de uma nação e que tem que começa a desenvolver, a partir do trovadorismo, a sua própria cultura. Então, há uma identidade nacional sendo construída, tá? E nesse sentido também, a partir dessa identidade nacional que começa a ser construída nesse finalzinho do século XIV, eles vão buscar algumas influências também culturais, né, de um movimento que começa a surgir principalmente na Itália, que é o movimento humanista. Então, esse movimento que surge na Itália, a partir das composições de Dante Alighieri, né, especificamente na Divina Comédia, né, do Petrarca, grande poeta italiano, que traz as questões e os princípios do platonismo, né, da concepção do amor platônico, que eu vou explicar daqui a pouco, e do Boccaccio, nessa mesma vertente, tá certo? Então, a gente tem essa construção discursiva a partir do humanismo. O que é o humanismo? Né? É um primeiro momento de transição dessa perspectiva teocêntrica, né, medieval, Deus no centro de tudo, Deus sendo justificativa para tudo, e o humanismo que começa a figurar a questão antropocêntrica, ou seja, o homem no centro de tudo, o homem como justificativa para todas as ações, né? Para todas as produções que começam a acontecer nesse período, tá? Então, são os estudos das humanidades feitos, né? Conduzidos por esses autores lá na Itália, que vão influenciar essas composições em Portugal, na poesia palaciana. Então, a gente tem um cancioneiro geral, que o Garcia Rezende, ele reúne algumas poesias, né, que têm formas de composição comuns nesse período humanista, e formam o cancioneiro geral. As crônicas de Fernão Lopes. Fernão Lopes é muito importante nesse período, por quê? Porque ele modifica um pouco os registros históricos. Ele traz para esses registros, apesar de ainda muito subjetivos, ainda muito sob a perspectiva da coroa e da nobreza, ele traz figuras populares para essas construções históricas, para essas narrativas históricas, tá? Então, é o que muda. Ele começa a introduzir, né, o popular na narrativa histórica, tá certo? E, da mesma forma, acontece com Gil Vicente no teatro. Ele introduz o teatro popular.
Por quê? Antes, por exemplo, né, as formas de composição que ele traz são os autos. O auto, com U, né, é uma forma teatral, é uma apresentação teatral, em princípio, usada para representar o nascimento de Jesus Cristo. Né? O auto, o nascimento de Jesus Cristo. Então, no período medieval, era muito comum, na época do Natal, né, essas encenações que representavam o nascimento de Jesus Cristo. Gil Vicente, numa ocasião, ele ele já fazia isso antes, mas ele resolve fazer, fora da época do Natal, uma apresentação teatral que homenageia o nascimento do filho do rei. Então, né, numa forma de puxa-saco também, né, vamos dizer assim, puxa-saco do rei, mas ele modifica a tradição, né? Então, ele traz o nascimento de uma criança, né, de um simples mortal, né, a representação desse nascimento como uma forma de produção de um auto. Isso faz sucesso, a corte gosta, e ele é sempre chamado para representar outras peças. Então, ele começa a produzir peças de teatro, né, chamadas de auto, porque elas têm essa função moralizante, tá? Ainda relacionada à questão teocêntrica, como nós vamos ver, tá certo? Então, essa a principal diferença, né, entre um período e outro, são essas as principais diferenças entre as formas de composição. Então, a gente tem uma visão diferente, né, que os humanistas trazem, uma nova visão de mundo a partir desse período de transição. É um período que Portugal começa, como eu disse para vocês, né, como começa a se consolidar como nação, né, independente, e começa também, né, é um período de grandes conquistas marítimas, né, grandes conquistas de novas terras, a partir desse século XV, né, então a gente tem toda essa influência sendo trazida aqui por essa nova visão de mundo. Então, a gente tem esses personagens, né, esses autores, Dante, Petrarca e Boccaccio, que são autores italianos, que trazem esses Studia Humanitatis, que são os estudos das humanidades, tá? E essa poesia, ela traz, sob influência principalmente de Petrarca, a figura feminina distante e inacessível. Diferente, né, da cantiga de amor do trovadorismo, em que a figura da feminina, ela é uma figura real, ela é uma figura do mundo inteligível, não do mundo sensível, né? Ela é uma figura real, geralmente ela é até nomeada, né? O nome daquela mulher que está sendo cantada na cantiga de amor, às vezes é até trazido, né, como referência. Então, é uma mulher real no trovadorismo. No humanismo, essa mulher é uma mulher distante, inacessível, que está lá num plano sensível. Então, é a questão, né, do amor platônico, do amor, né, que está, o amor universal. O amor como um sentimento que cabe, né, que representa todos os seres humanos de uma outra, tá? É essa visão, muito buscando influência lá na antiguidade clássica, lá, né, naqueles grandes poetas clássicos, Homero, Virgílio e outros mais. Então, a cultura pagã, ela é retomada, né? Ou seja, a antiguidade clássica, ela é retomada anterior ao aparecimento do cristianismo, e eles trazem isso, valorizando os indivíduos, valorizando a forma, a beleza e a capacidade do homem de transformar e de dominar o mundo, né? E, por isso, né, se o homem é a justificativa para todas as coisas, o pensamento antropocêntrico, ele predomina, tá certo? E aí eu trago aqui um exemplo, 2 exemplos dessa visão, né, antropocêntrica trazida para a poesia palaciana.
Às vezes a gente vai encontrar algumas poesias ainda de inspiração do trovadorismo, tá? Mas do humanismo italiano, principalmente de Petrarca, influência de Petrarca. Então, nessa primeira que está aí à sua esquerda, né, nessa primeira poesia palaciana, o que a gente tem? Meu amor, tanto vos quero, que desejo o coração, mil coisas contra a razão. Porque se não vos quisesse, como poderia ter desejo, eu me visse do que nunca poder ser? Mas com tanto desespero, tenho em mim tanta afeição que desejo o coração. O que eu tenho nessa poesia? Eu tenho ainda uma influência do trovadorismo no sentido de que há aqui a presença do desejo mesmo de inspiração, né, o desejo carnal, que é apresentado aqui com relação à figura amada. Ainda que, até mesmo na forma de composição, é uma poesia para ser declamada e não cantada, como no trovadorismo. Por isso, ela é humanista nesse sentido. Tá? Mas ela traz ainda essa perspectiva da pessoa amada como uma pessoa real, né? A quem o poeta expressa um desejo. Já na segunda poesia, de inspiração bastante humanista, né, nós temos o seguinte: meu amor, tanto vos amo, que meu desejo não ousa desejar nenhuma coisa. Porque se a desejasse, logo a esperaria. E se eu esperasse, sei que a vós anojaria. Mil vezes a morte chamo, e meu desejo não ousa desejar-me outra coisa. O que a gente tem aqui? Essa inspiração platônica, né? Essa separação entre o mundo inteligível, o mundo real, e o mundo sensível. No mundo sensível, eu não posso ter desejo, porque o desejo me leva à concepção carnal, que é real. Então, eu rejeito o desejo, porque o desejo leva à concretização desse amor, e esse amor ele tem que estar num plano superior, num plano sensível. Então, é o platonismo sendo retomado, que é uma concepção lá da antiguidade clássica, sendo retomada na poesia, para expressar esse amor como um sentimento universal, como um sentimento que não cabe a mim, a você, cabe a todos os seres humanos, de um modo geral, tá? Então, é essa a expressão do sentimento. E essa expressão do sentimento, a partir desse plano platônico, ela estava a serviço de uma determinada classe social que começa a surgir nesse período de transição, né? A gente está falando do final do trovadorismo, do final do período medieval, das grandes navegações, do excesso de produção agrícola que precisa ser comercializado. Então, a gente tem o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Essa burguesia, né, ela tem determinados interesses, né, e se a literatura é o reflexo desse contexto, a literatura vai trazer, né, vai refletir esse interesse burguês. Então, a literatura, gente, e toda a cultura, né? A gente tem aqui um quadro, uma pintura desse período, de 1434, e que traz aqui, o tema é o casamento, e é o retrato do casamento burguês com todas as suas simbologias. Então, você tem aí, né, duas pessoas, um casal que está aí de mãos dadas, essas mãos juntas aí, elas simbolizam essa união, não é? E, geralmente, esses casamentos, essas uniões, elas eram realizadas, né, sob determinados interesses econômicos, interesses políticos, não é? Então, é a simbologia da união aí, a partir dessas mãos, né? Pessoas muito bem vestidas, num lugar muito bem paramentado, não é? A cor vermelha da câmara nupcial aí, da cama, né? Simboliza essa relação. A gente tem a fidelidade, olha só, a fidelidade sendo
simbolizada aqui pelo cachorrinho que está no final da tela, o cachorro, né? O fiel amigo do homem. Isso vem desde o período medieval, né? Essa ideia. E aí o cachorro simbolizando essa fidelidade. E uma coisa muito interessante, né? Que a gente tem no fundo aqui um espelho, né? Que está lá refletindo. É claro que não dá para a gente ver direito, né? Mas na tela original reflete a imagem, né? Quer dizer, o reflexo dessa classe social, é o reflexo dessa burguesia. E uma informação interessante é que aqui no finalzinho a gente tem essas sandálias no cantinho da tela, que só a gente estudando para saber que é uma simbologia também de um casamento cristão. Isso significa, essa sandália deixada de lado no canto, significa um casamento cristão, né? Então, esses interesses que são trazidos, essas representações na cultura de um modo geral, tá certo? Então, a gente tem aqui, eu trouxe para vocês, né, como eu disse para vocês, a produção do humanismo em Portugal, ela traz muitas influências do humanismo que surge, né, a partir dessas composições na Itália. E o Dante Alighieri, na Divina Comédia, que é uma obra, né, é um poema épico, extenso, de muito significado, ele traz essa influência e a questão e a perspectiva muito, né, trazida nesse período de transição, é a perspectiva maniqueísta. O que é o maniqueísmo? Né? É essa perspectiva, essa visão dualista entre o bem e o mal. Então, a gente tem essa perspectiva que a gente precisa colocar, tá? Com relação a essa questão, tá? Do maniqueísmo sendo posto, sendo trazido por Dante Alighieri nessa obra Divina Comédia, tá certo? Então, a gente tem aqui um trecho dessa história, e esse quadro que é trazido pelo Dante, tá? Não, só um minuto, gente, só um minutinho. Bora, tadinho. Se tiver com a garganta, ele mesmo lida. Tá, desculpa, a médica aqui tinha que receitar um remédio aqui. Bom, enfim, então o Dante, ele traz aqui o Virgílio, né, que é a grande influência, é um grande poeta da antiguidade clássica, que é retomado nessa obra. Então, a gente vai perceber essa influência, essa perspectiva da antiguidade, tá, nessa composição. Ele traz o Virgílio para acompanhá-lo na viagem que ele faz do inferno até o céu. Ele passa do inferno pelo purgatório até chegar no céu, e sempre acompanhado dessa inspiração que é Virgílio. E nessa viagem que ele faz do inferno até o céu, ele encontra várias pessoas de suas relações, né, das suas relações pessoais, várias figuras da sociedade italiana que ele vai analisando e vai, né, construindo determinados perfis para dizer por que aquela pessoa ela vai ficar ali no inferno, por que ela está no purgatório e por que ela está indo para o céu. Obviamente, o Virgílio, que é o autor, e ele é o personagem, o Dante, ele é o autor e ele é o narrador personagem dessa poesia épica, não é? Ele chega no céu, acompanhado do Virgílio. E aqui a gente, nesse quadro do Delacroix, ele tem essa imagem, essa representação muito clara da Divina Comédia, essa viagem que ele faz no barco, é sempre o barco que vai conduzir a pessoa, né, ou para o inferno ou para o céu. A gente tem aqui o barqueiro, que é esse cara que está de costas aqui, né, o barqueiro é o Caronte, que é quem conduz o barco, e a Dante, que está com esse capuz vermelho, e o poeta Virgílio, que o acompanha. Essas pessoas que estão desesperadas aqui,
tentando entrar no barco são chamados iracundos, né? São pessoas que acabam ficando pelo caminho, ou no inferno, ou no purgatório. Então, essa perspectiva do bem e do mal, essa perspectiva maniqueísta, ela vai percorrer toda a história da literatura. A gente vai perceber isso, né, muito claro em algumas obras, tá? E aqui ele canta com muita humildade, né? Ele diz que Virgílio é seu mestre, é seu autor, é o exemplo que ele vai seguir, né? O belo estilo que é meu só valor. Então, a beleza, né? A forma de composição poética que prima pelo belo, pela forma perfeita, pelos versos decassílabos, né? Pelos versos maiores de composição. Então, tudo isso é muito valorizado na Divina Comédia, além da questão do maniqueísmo, né? E aí, isso vai influenciar uma outra composição, é claro que em Portugal, que é o Teatro de Gil Vicente. Lá no material que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei um trechinho de um vídeo, de uma cena do Alto da Compadecida. Então, o Alto da Compadecida é uma peça, né, produzida pelo Ariano Suassuna, que é um autor brasileiro, que, né, fez muito sucesso, já passou inúmeras vezes na sessão da tarde, muitos de vocês já devem ter assistido, né? Quem não assistiu, assista, porque vale a pena, é muito bem humorada, e justamente por isso, é a perspectiva que o Gil Vicente traz, é a perspectiva do humor. Lembra que lá no trovadorismo você tinha as cantigas satíricas, né? As de escárnio e de maldizer, e esse humor ele vai sendo trazido aqui no teatro a partir dessa perspectiva moralizante que o teatro de Gil Vicente traz pelos autos. Então, o objetivo dele é descrever o ser humano, e descrever o ser humano no sentido vil, né? No sentido, na maldade que perpassa o ser humano. Então, justamente nessa perspectiva maniqueísta, né? O bem e o mal. Só vai para o céu aquele que é totalmente do bem. E vai para o inferno aquele que é do mal. Então, a barca, né? O alto da barca do inferno, justamente retrata essa perspectiva maniqueísta, não é? Diferente de algumas outras concepções, né, que vão trazer para a gente outras perspectivas, de que o ser humano, ele é uma mistura disso tudo, né, do bem e do mal. Mas, né, em algumas pessoas o bem sobressai, e outras o mal sobressai. Mas, né, em que momentos, às vezes, a gente não tem, às vezes, um sentimento de fúria, de raiva, é um sentimento do mal, né? Então, isso, às vezes, a gente sente a gente acaba, né, omitindo alguns fatos, ou mentindo sobre alguma coisa. Às vezes a gente é um pouco egoísta, né? Às vezes a gente é um pouco falso, né? Mas isso não quer dizer que a gente seja do mal. Então, só que o alto da barca do inferno traz isso nessa perspectiva dualista mesmo, né? Uma coisa está aqui, a outra está lá muito longe, tá? Mas ele faz isso para criticar alguns valores burgueses que começam a surgir nessa sociedade do final do século XV, início do século XVI. Então, aqui só para exemplificar, né, um trechinho do Alto da Barca, do Inferno, inspirado na Divina Comédia, né, vem o barco. E nesse barco, são dois barcos, o barco do anjo e o barco do diabo. Percebam que o diabo, em todos os autos dele, o diabo tem um companheiro. O diabo tem né, um ajudante, né? O diabo tem sempre alguém para ajudar, né? Você não quer fazer uma coisa errada, mas seu colega vem e fala assim, não, o diabinho está falando, e vem o colega e fala, sim, vão fazer, né? Então, assim, o diabo tem um companheiro. O anjo já vem sozinho, né? Para pegar as pessoas e levar para o céu. Mas o que acontece? O diabo, né, começa a chamar, vem cá, vem gente, vem, né? E o companheiro do diabo diz, né, põe o banco aí que tem muita gente para chegar. Ou seja, né, quase que esse barco não vai nem caber, de tanta gente que vai entrar.
o anjo está sozinho nessa situação. Nesse trecho segundo aqui do anjo, é o final da barca, porque ao longo da travessia, eles vão passando por várias figuras que representam determinadas camadas sociais, né, nessa sociedade aí de final de Idade Média, e essas figuras todas vão entrando, por um motivo ou por outro, eles vão entrando no barco do diabo, tá? Aí até chegar no final, né, em que o anjo, com a barca vazia, né, ele aceita que entrem na sua barca os cavaleiros, né, os cruzados, os cavaleiros medievais. Por quê? Aí vem uma influência, né, ainda teocêntrica, ainda uma influência religiosa nessa perspectiva, né, de que os cavaleiros medievais estavam a serviço de Deus, embora a gente saiba que não era bem assim, né? A serviço de determinados interesses da coroa e determinados interesses da própria Igreja Católica, né? Interesses políticos, interesses financeiros. Então, assim, o que eram os cavaleiros medievais? Eram, né, um grupo armado, não é? Que, em nome de Deus, dizia que estava protegendo a população, né, das invasões dos bárbaros e convertendo os bárbaros para o cristianismo. Essa era a virtuosa missão deles. Mas, na verdade, né, eles derramaram muito sangue e, né, em batalhas brutais em nome, né, de um determinado interesse, ou de determinados interesses. Mas quem entra na barca do anjo são os cavaleiros, né? São os mártires da Santa Igreja, que quem morre em tal peleja merece paz eternal. Então, eles são trazidos para a barca. Um outro trecho de uma outra obra do Gil Vicente, que é o Alto da Lusitânia, também é muito interessante para a gente analisar a maneira como o Gil Vicente ele trabalha com a linguagem. Ele faz esse jogo de palavras com esse efeito moralizante, é o riso que vai corrigir os costumes, né? E é uma reflexão importante, né, que é a questão do humor. Nem sempre o humor, nesses textos, como nas tirinhas, por exemplo, né, nem sempre o humor é para você morrer de rir. O humor, ele é produzido, o efeito de sentido do humor é pela quebra de expectativa. No caso aqui, a quebra de expectativa se dá pelo jogo de palavras, que ele coloca, e ele traz também, uma observação que eu faço, é que o diabo aqui, ele aparece com outro nome, Beelzebul, né? Então, o diabo, ele tem vários nomes, ele tem várias figurações, vários nomes, ele aparece de várias formas, né? Mas Deus é um só, Deus sempre aparece com um único nome, tá? Isso tem uma simbologia muito importante, né? E ninguém, todo mundo, são os personagens. Ninguém é uma pessoa pobre, todo mundo é uma pessoa rica. E ele vai fazendo esse jogo, né? Ninguém está buscando o quê? Né? Todo mundo está buscando o quê? É a eterna busca do ser humano em busca de algo que ele não sabe o que é, né? Então, o meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro e sempre nisso me fundo. Ninguém diz que busca consciência. Aí o que o diabo faz? O diabo fala com o Dinato, que é o ajudante. Escreve aí, Dinato, né? Ninguém busca consciência e todo mundo busca dinheiro, né? Jogo de palavras, ninguém quer honra. Aí ele joga, né? Escreve aí, Dinato, que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude. O que quer dizer, né? Todo mundo quer ser honrado, quer ser reconhecido, quer, né? Vamos transportar para o século XXI, né? Quer estar na rede, né? Quer ser visto, quer se mostrar, mas ninguém busca virtude, ninguém busca, não o bom pensamento, a boa atitude, não é?
a empatia, né? Então, nesse jogo de palavras, a partir dessa quebra de expectativa que é colocada, a gente tem esse efeito moralizante, faz com que as pessoas reflitam sobre o comportamento humano, né? Então, é essa perspectiva que é trazida nos autos, de modo geral, do Gil Vicente. Tá bom? Bom, já pontos importantes do humanismo que ajudam a gente a compreender e ler determinados textos, tá? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, qualquer coisa pode fazer contato pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou finalizando por aqui. Agradeço a presença de vocês, tá?